no ar, o Encólicas, o programa mais charmoso, mais glamuroso e às vezes ácido do universo feminino. Oi, gente! Aqui é Revel Bia e esse é mais um episódio do Encólicas, aquele podcast bem charmoso, bem glamuroso e às vezes um pouquinho ácido. Hoje comigo eu tenho a Mel Gasperini. Oi, Mel! Oi, Bia, tudo bom? Oi, ouvintes. Oiê! E eu também tenho a queridíssima Ná. Oi, Ná! Oiê, Bia. Oi, Mel. Oi, gente. Vocês estão bem? É bem relativo, né? Vamos lá. Dentro do que o momento permite. Vida que segue. Mas, antes de começar esse episódio, queria lembrar vocês de seguir o @Encólicas nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde a gente mais tem movimentado, né? A gente interage lá com vocês, posta sobre os EPs e muito mais. Ah, e a gente tem outra novidade. Nós temos nosso próprio feed. O link tá lá no nosso Linktree da bio do Instagram. Que comece o matriarcado! Hoje é o segundo episódio do quadro Elas na História. Olha só, gente, a gente tem um nome. Aê! Aleluia! E a gente vai contar hoje a história dessa incrível filósofa, escritora, conferencista, que palavra difícil, conferencista e ativista norte-americana chamada Helen Keller. Na verdade, não vai ser só sobre ela, né? Porque teve uma outra mulher que foi muito importante, né, para que essa história pudesse ser contada. Então, hoje a gente vai falar sobre a Helen Keller e também a sua educadora, a Anne Sullivan. Fique aqui com a gente que você vai amar essa história. In this room sits a remarkable woman. She is Miss Helen Keller. She does not see the room or the book that she is reading. She sees nothing. She does not hear the rustling of the curtains behind her. She hears nothing. She is deaf and blind. But if you enter a room, she will know it. Your lightest footfall will tell her you are coming. E quem vai começar contando pra gente é a Mel. Ai, gente, eu quero começar pedindo desculpa pela minha possível empolgação durante o programa, porque, assim, eu amo essa história. Então, muito provavelmente, vocês vão ver que eu vou começar a me empolgar, vou falar demais. Podem me parar quando acharem necessário. Mas é que, realmente, é uma história que eu acho lindíssima, que eu já conheci há algum tempo. Eu já vou interromper ela, porque, assim, ela fez a pauta e tá com 6 páginas, tá, gente? É isso. Mas vai passar rapidinho, vocês não vão nem sentir, porque é mega interessante essa história. Eu não conhecia. É muito boa. É muito bom. Então, vamos começar. A Helen Keller, nasceu no dia 27 de junho de 1880 em Tuscumbia, uma cidade do Alabama, no sul dos Estados Unidos. Não conhecia essa cidade. Ela era filha da Kate Adams Keller e do Arthur Keller. E ela nasceu sem nenhuma deficiência. Mas com 1 ano e meio de idade, a Helen teve o que chamaram na época de febre cerebral. Na avaliação de hoje, os médicos acreditam que foi alguma coisa tipo um meningite ou escarlatina. E a gente sabe que essas doenças têm consequências bem complicadas muitas vezes, né? E foi justamente isso que deixou ela cega e surda. E a partir daí foram anos e anos em busca de tratamentos, todos eles sem sucesso. E aí imagine uma criança sem conseguir se expressar de forma nenhuma. Ela não conseguia ver ou ouvir as outras pessoas, logo ela também não conseguia falar, porque ela não aprendeu as palavras. E aí essa frustração fez da Helen uma menina muito incontrolável. E às vezes ela era até um pouco violenta, porque era uma agonia para ela não conseguir se expressar, se comunicar, se fazer entender. E assim, ela também não sabia o que estava acontecendo ao redor dela, né? Porque ela não via, não ouvia, nada. Pra ela tudo era do nada, na verdade, também, né? Imagina, você tá lá de boa, não sei o que, e de repente alguém te toca, assim, você nem escutou de onde veio, nem sabe que a pessoa quer com você e tal. Deve ser muito estranho, cara, ainda mais pra uma criança. Muito, né? E eu acho que, assim, por mais que a pessoa desenvolva os outros sentidos, porque daí ela começa a ter o tato mais apurado e até a sensação, assim, as sensações
perceber alguém se aproximando, tudo. Mas ainda assim, né, é uma menina, imagina, com 1 ano e meio de idade, não tem absolutamente nenhum conhecimento de mundo, então ela não consegue fazer nenhum tipo de associação. Tenso. É muito tenso. E a família achava isso também, porque a família não sabia como lidar com isso. Então eles não sabiam educar a Ellie, não sabiam controlar ela, porque isso não era possível pelas vias tradicionais, digamos assim. Normalmente, bota a criança de castigo. Vamos falar à luz da época, né? Nós estamos falando de 1880. Sim, pode crer. Ou fala, repreende, faz alguma coisa. Nada disso era possível. E era uma cidade mais afastada também, né? Pelo menos pensando hoje, assim, umas cidades mais afastadas em que Hoje não, porque tem internet, mas, tipo, as informações chegavam depois também. Eu acho que tem um pouco disso, talvez. Total, os próprios tratamentos, assim, imagina isso há mais de 100 anos atrás. Ficava sabendo que existia uma possibilidade de tratamento, sei lá, né? Já era uma coisa remota, às vezes era uma outra pessoa que falava, então... E assim, vamos lembrar, 1800, tá? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, porque, pra quem não sabe, eu sou formada como técnica de enfermagem. E aí me veio, né, essa questão. E a enfermagem moderna, ela surgiu aproximadamente em 1860. Nossa. Com a criação do sistema Nightingale, né, de ensino. Que a Nightingale é tipo a madrinha, assim, da enfermagem. Então, gente, a gente tá falando de uma história de 1880, quando a enfermagem meio que começou a se consolidar em 1860, assim, é uma coisa muito nova. Muito. E a própria questão, assim, de como lidar com esse tipo específico de deficiência, né? Se fosse hoje, eu já não ia saber, imagina. Muita gente, hoje a gente já teria recursos bem limitados para tratar esse tipo de questão, né? Imagina naquela época. Mas a sorte é que daí falando isso que a gente disse agora, que então ficava sabendo, né? A gente corria uma notícia, alguém contava e tal. E aí em 1886 ela já tinha 6 anos, então já estava 5 anos praticamente nessa função, nessa questão toda. E a mãe da Ellen ouviu a história do autor Charles Dickens sobre a educação bem-sucedida de uma mulher surda. E aí ela decidiu levar a filha a um médico especialista em olhos, ouvidos, nariz, gargantas, para ver se ele sabia dizer alguma coisa, encaminhar, enfim. E aí esse médico encaminhou a família Keller para o Alexander Graham Bell, sim, aquele do telefone, que naquela época ele estava trabalhando com uma criança surda. Só para lembrar, o Graham Bell, além de inventor, ele era fonoaudiólogo. Por isso que ele trabalhava também nessa área e ele acabou sendo um grande amigo ao longo da vida da Helen Keller. E assim, gente, só lembrando também que não tem nada a ver com o assunto, mas que o Charles Dickens, que ela falou, é sim o escritor, tá? É o autor do David Copperfield, ou Copperfield. É esse, tá? Não é pessoa aleatória. Deixa tratando aqui de pessoas muito famosas. É uma história, aliás, que tem muitos nomes de prestígio, assim. Ela foi uma pessoa que depois conheceu muita gente e teve muitos relacionamentos, não amoroso, mas relações de amizade com muitas pessoas, assim, de expressivas, né? Mas e aí, o Graham Bell foi quem aconselhou a família a procurar a Perkins Institute for the Blind, que aqui a gente vai chamar de Escola Perkins para Cegos, que ficava em Boston. E aí, por fim, o diretor da escola, o Michael Anagnos, chamou a ex-aluna Anne Sullivan para ser a instrutora da Ellen. E aí chegou o dia mais importante da vida da Helen Keller, como ela mesma define na autobiografia História da Minha Vida, foi o primeiro livro dela. O dia 3 de março de 1887, quando a Anne Sullivan chegou na casa da família Keller. E aí aqui a gente vai abrir um parênteses bem rapidinho para contar sobre a vida da Anne até ali. Ela nasceu em 14 de abril de 1866, em Feeding Hill, no estado de Massachusetts. E não teve uma infância muito feliz. A infância dela foi bem diferente da infância da Ellen em termos de família e acolhimento. O pai dela era alcoólatra, a mãe faleceu quando ela tinha 7 anos. E 2 anos antes disso, a Anne teve uma doença que deixou ela quase cega.
Com a morte da mãe, o pai deixou ela e o irmão mais novo, o Jimmy, em um orfanato. E para completar essa tristeza, essa desgraça toda, Jimmy teve tuberculose uns 2 anos depois que eles estavam lá nesse abrigo e acabou morrendo. E a Anne ficou sem nenhuma família próxima. Nenhuma. E aí, apesar de todas essas tragédias, essas coisas horríveis, assim, de certa forma deu tudo certo pra Anne. Ela conseguiu recuperar boa parte da visão, depois de algumas cirurgias, e passou a frequentar também a escola Perkins para cegos em Boston. E foi nessa escola, inclusive, que viveu a Laura Bridgman, a primeira mulher surdo-cega a ser educada formalmente. A gente vai falar mais adiante que a Ellen vai ser a primeira mulher surdo-cega a ter um bacharelado, mas a Laura não chegou a ter um bacharelado, mas ela foi educada formalmente. E a Laura foi professora da Anne nessa escola Perkins. E aí foi por causa dessa formação que as histórias da Anne e da Ellen se cruzaram. It will even tell her who you are, if she knows you, as she knows her old friend, Polly Thompson. Polly has been with Helen Keller 40 years. For nearly half of these, she has been Helen's only companion, Helen's eyes and ears upon the world. She talks with Helen by a finger system in which each letter has a sign. E aí, gente, assim, o início, como era de se esperar, não foi muito fácil, né? A Ellen era uma criança indomável, pobrezinha, com todas as justificativas do mundo. E aí, a prioridade da Anne era estabelecer algum tipo de comunicação entre elas. Mas até então, até esse momento, a Anne nunca tinha educado ninguém, nunca foi mentora de ninguém, né? A Ellen foi a primeira, ou não? Olha, é muito louco porque eu, pelo menos, não encontrei tanta coisa sobre ela, assim. Encontrei várias informações. E até no filme. Exatamente, no filme só se referem a ela como uma ex-aluna. Então, eu também fiquei com essa dúvida, porque no filme eu também entendi que a Ellen foi a primeira. Aparentemente, sim. E assim, eu quero abrir um parênteses aqui também sobre essa questão da educação dela. Gente, já é difícil educar uma pessoa que é cega. Já é difícil educar uma pessoa que é surda. Gente, educar uma pessoa que não vê e não ouve é muito desafiador. Com certeza. E exige uma coisa, assim, aquela expressão insuportável de pensar fora da caixa. Nossa, exatamente. Porque se tu pensar em métodos tradicionais, tu nunca conseguiria. Que era muito a visão da família, né? Sim. A família não tinha expectativa nenhuma. E já existia uma super proteção em torno da Ellen também, né? Porque isso atrapalha bastante. Sim. Esse filme que a Ana falou, que aqui no Brasil se chama O Milagre de Anne Sullivan, o nome original é The Miracle Worker. Ele é um filme de 1962. Depois ele teve um remake no ano 2000. Esse do ano 2000 a gente conseguiu assistir. O de 1962 não sei. Não encontrei, pelo menos, né, onde possa ter. E ele mostra que, assim, por exemplo, a Ellen, quando a família estava comendo, o que ela fazia era... Ela saía correndo em volta da mesa e pegava comida do prato. Com a mão. Com a mão. Do pai, da mãe e do irmão. Comia uma coisa quase como um bicho, sabe? E eles sempre levaram isso como uma coisa normal. Porque eles pensaram, não, a gente não vai conseguir ensinar ela a sentar na mesa, usar talher. Então isso era a visão limitada e, é claro, sem nenhum tipo de julgamento da família. Porque se pensar pelos métodos tradicionais, como é que nós vamos conseguir fazer isso? Como é que nós vamos conseguir dizer para uma menina que não ouve e que não vê que ela tem que usar talher? Exato, e pensando pensando nos modos tradicionais, tá, gente? Geralmente, um bebê aprende por repetição, por observação. Então, era impossível. Sim, muitas pessoas surdas, por exemplo, ela consegue entender o que a pessoa está dizendo visualizando o lábio, né, por leitura labial. Era uma coisa que exigia muito uma pessoa pensar fora do tradicional. Mas assim, eu queria puxar esse gancho aí. Cara, não dava pra ela ver, não dava pra ela escutar. Os métodos tradicionais não funcionam. Como que ela aprendeu as palavras, a falar, a fazer as coisas? Vamos chegar lá. Pois é. Chegou a hora de falar sobre isso. This isn't strange, for since she was a baby, she has not heard a word spoken, nor seen lips forming one. But let Helen, with Polly's help, tell you. It is not blindness
of deafness that brings me my darkest hours. It is not blindness or deafness that bring me my darkest hours. A escolha do Michael Ananias, que era o diretor da escola, por chamar a Anne Sullivan, provavelmente teve a ver com a personalidade da Anne Sullivan, pela determinação, porque ela própria teve uma superação nesse sentido, né? E aí, como ela tinha tido aquele problema de visão, ela conhecia a linguagem de sinais. E aí, mais uma vez, a gente coloca, né, faz essa comparação. Se hoje a gente já tem um número muito pequeno de pessoas que sabem falar pela linguagem de sinais, calculem em 1880. Nossa. Né? Então, que era um recurso que a família talvez pudesse ter pensado. Mas ainda assim, a linguagem de sinais é para quem enxerga. E aí, como? E aí, então, a Anne teve uma baita sacada, assim, que ela fazia o sinal de cada letra na mão da Ellen. Então, ela percebeu que ia ter que recorrer ao tato, que era o sentido que a menina, né, tinha mais ali avançado. Então, imaginem, assim, faz, porque cada tem a linguagem de sinais, que são as representações de expressões, né, e coisas assim, mas tem aquelas que é o alfabeto mesmo, o alfabeto de Libras. Então, ela fazia letra por letra. E ela só sentia. Que treta. Ela só sentia. E aí, a primeira palavra, né, que a Ellen disse foi boneca, porque quando ela tava com uma boneca no colo, a Anne soletrou a palavra boneca na mão dela. Mas a gente não pode esquecer que ela não tinha nenhuma alfabetização, né, porque ela era muito bebê quando perdeu a visão e a audição. Então ela não tinha o conceito de palavra, ela não sabia que as coisas tinham nome. Então só colocar aquelas letras na mão dela não significaria que a Ellen entenderia que aquilo é uma comunicação. E aí levou um tempo até que ela começasse a relacionar, e um tempo, mas não foi muito longo, tá? Foram questões assim de alguns meses, quando ela começou a relacionar aqueles diversos sinais que a Anne fazia a uma palavra, e depois que aquela palavra era a coisa que ela estava tocando. Eu fico toda arrepiada quando eu falo isso, porque eu fico pensando o tamanho da emoção. Quando ela conseguiu associar. De uma pessoa que não tinha perspectiva de fazer absolutamente nada da vida, e de repente ela tá se comunicando. E aí a primeira vez que isso aconteceu, assim, que teve essa associação mesmo, foi quando elas estavam tirando água de uma bomba. E aí a Ellen tava com a mão embaixo da água e a Anne ficou soletrando insistentemente a palavra água na mão da Ellen. E aí até que ela demonstrou que entendeu. E aí ela saiu perguntando o nome de diversas coisas e pessoas. Nesse dia foram 30 palavras que ela aprendeu, incluindo mãe, pai e professora. E aí nos lugares que eu vi, assim, que eu pesquisei, disseram que foi uma coisa, assim, incansável que a Anne foi muito incansável, porque foram horas e horas dela, gente, perguntando o que era cada coisa, sabe? Fora o trabalho anterior. Sim. Porque é um ser de luz, essa mulher foi um ser de luz, porque, meu Jesus. E assim, né, dando um spoiler aqui, elas ficaram juntas, assim, por 49 anos. Porque é óbvio que a Ellen ficou... A única forma de comunicação dela era aquela, por mais que ela aprendesse, ela depois aprendeu braille, a ler em braille, né, e depois ela não só escrevia em braille, como ela escrevia no nosso alfabeto, né, de letras, mas ela ainda dependia para ouvir as outras pessoas, ela ainda dependia dessa tradução. Teve muita gente que aprendeu a falar com ela dessa forma, né, mas a Anne ainda foi a principal pessoa até a Anne morrer. Fora a confiança, né, que obviamente cresceu entre as duas. Não, é uma ligação. Na biografia é muito impressionante, assim, porque ela fala a todo momento da Anne de uma forma muito, muito grata e muito... colocando ela num lugar muito especial, tipo, fala mais da Anne do que da própria família. É óbvio que depois acabou sendo família também, né? Até porque a Anne não tinha... A Anne casou, depois casou, teve filho e tal, e a Ellen foi morar com ela, com toda a família. Ai, que legal. Sim, então... foi uma cumplicidade, duas almas ali que se encontraram. Ai, tô meio arrepiei, gente. Né? Essa história é muito linda. Eu chorei nesse filme, sabe por quê? Aquelas, agora eu vou melar, tô na TPM mesmo, então a gente aproveita.
Gente, sério, porque essas demonstrações de amor me emocionam muito, de verdade, mais do que qualquer coisa. Tipo, é difícil chorar por alguma história triste, mas eu choro com essas demonstrações, assim, porque, cara, é uma opção de vida você passar o resto da sua vida pra ajudar, pra apoiar uma outra pessoa, sabe? Não, e mesmo que assim, tipo, começou como um trabalho, obviamente, né? Ela trabalhar. E eu acredito, não tenho essa informação, mas eu acredito que ela tenha sido remunerada por isso, se não por toda a vida, por muito tempo. Mas ainda assim, é um trabalho em que tu abdica praticamente da tua vida. A gente vai ver mais além ali, A sua vida, total. né? Do quanto ela participou nos momentos em que a Ellen estudou e tudo mais. Então é uma abdicação por outra pessoa, para fazer com que outra pessoa vencesse, porque é uma coisa que para ela não vai fazer diferença na vida, vai fazer diferença na vida de outra pessoa. Convenhamos, era um trabalho e assim, se ela quisesse, ela teria jogado tudo pro alto, gente, porque não é fácil, não. Eu assistindo o filme, eu fiquei pensando, gente, se fosse comigo, eu não sei. Eu juro por Deus, não sei se eu tenho essa evolução. É, né? Eu também tenho essa dúvida. É realmente uma evolução espiritual. Não sei se eu tenho. Vou ter que reencarnar algumas vezes aí, pra quem acredita. Ah, com toda certeza. E aí, pra fechar, essa parte da história que a gente contou até aqui, ela tá toda nesse filme que a gente falou antes, O Milagre de Anne Sullivan. Na versão de 62, esse filme rendeu o Oscar de melhor atriz para Anne Bancroft, que interpretou a Anne, e de melhor atriz coadjuvante para Patty Duke, que fez a Ellen. E, como eu já disse, a gente vai deixar o link pro remake de 2000, e esse vídeo tá disponível todo no YouTube, legendado. A qualidade tá meio ruim, né, Ana? Mas vale pela história. Mas dá pra assistir de boa. A gente vai deixar o link no Instagram pra quem quiser. When I saw Helen Keller first, she was 6 years and 8 months old. She had been blind and deaf and mute since her 19th month as the result of an illness. She had no way of communicating with those around her except a few imitative signs. E aí, gente, pra encerrar essa parte aqui que fala da infância, aquele mundinho dela já tava começando a ficar pequeno pra Ellen. Olha que loucura, assim. Não tinha perspectiva, de repente, aquela fazenda onde eles viviam era um lugar pequeno, né? E aí, em 1890, ela disse que queria aprender a falar. Uhum. Não bastava fazer os sinais, não bastava ser compreendida, ela queria falar. Não vamos estipular uma meta. Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Dobra a meta. Total. E aí ela foi matriculada no Institute Horace Mann para surdos, em Boston também. E aí depois ela foi para Nova York, na Wright Humanson Oral School. E aí ela ficou por 2 anos lá, que teve aulas de linguagem falada e de leitura labial tátil, porque era isso assim que ela fazia. Ela colocava a mão na boca da pessoa, uma mão na boca e a outra mão na garganta. Nossa. E aí, então, ela sentia o movimento que a boca fazia para falar a palavra e também sentia, pela vibração da garganta, sentia o som. Que difícil. Muito. É aquele negócio que fala, né? A gente só dá valor às nossas capacidades, aos nossos sentidos, quando a gente perde os mais óbvios, provavelmente. Nunca nenhuma de nós, pelo menos, pensou que colocando a mão na garganta, nas cordas vocais da pessoa, pelo lado de fora, tá, gente? Nas cordas vocais da pessoa. Provoca uma ânsia a pessoa. E, né, que a gente pudesse interpretar o que tá sendo falado ali. E ela falou, e tem vídeos dela falando pra gente pensar, meu Deus, como que foi, né? Aqui fecha, assim, uma parte da história, que eu acho a parte mais emocionante, particularmente, apesar de admirar todo o resto. Sim, esse começo. Tá, beleza. Tive uma história de vida maravilhosa, aprendeu a falar, a ler, a fazer um monte de coisa. Porém, fiquei sabendo de um babado. Tem fofoca. Fofoca. Não, e é fofoca pesadíssima, gente. Não, vocês não estão entendendo. Fiquei sabendo por aí, da boca de Matilde, que ela foi acusada de plágio.
Conta essa história direito. Tadinha. Foi, gente. Foi acusada de plágio. Acusada justamente, mas assim, ó, vocês vão se compadecer junto comigo. Quem nunca, né? Eu nunca, gata. Não, de ser acusada assim, mas vocês vão entender depois que Eu o meu nunca contar. cometi um plágio na minha vida. Não, vocês vão entender o meu quem nunca. Eu fui adiantada, desculpa. Não, mas é que pensem assim, eu morri de dó dessa história e pela consequência, assim, pelo que gerou nela. Mas tá, vou contar. Sim. Em 1892, ela tinha 12 anos, gente. 12 anos. Ela escreveu o primeiro livro, The Frost King, e ela enviou toda orgulhosa pro diretor da escola Perkins para cegos, o Ângelo Anagnos, que a gente já falou dele aqui. Ele adorou o livro, amou, e aí ele resolveu incluir numa publicação da instituição. Tá, e aí tudo lindo, todo mundo amando, só que deu uma baita treta, porque o livro foi considerado plágio de uma outra história, The Frost Fairies, publicada no livro Bert and His Friends, da escritora Margaret Camby. É Cambly, gente, não é Cambly, tá? Não estamos sendo ainda patrocinados pelo Cambly. Seria bom. Não, Camby. E aí, de fato, as histórias eram muito parecidas. E aí, o que a Ellen defendeu é que se alguém contou a história pra ela, ela não lembrava. E eles fizeram até um tribunal de investigação na escola para definir se teve má fé ou não teve má fé por parte da Ellen e da Anne, porque a Anne, obviamente, ajudou ali, né, a produzir o livro. E aí foi muito traumático para Ellen. Ela se sentiu muito envergonhada, ela chorou. E aí, na autobiografia, ela conta que desde esse episódio ela tem um medo gigante de estar escrevendo alguma coisa e aquele conteúdo não ser criação dela, mas alguma coisa que foi dito ou escrito por alguém e que ficou gravado, sabe, no inconsciente. E aí eu acho que é isso que a Ná falou, né, do quem nunca. Foi isso mesmo. A gente pensar assim, puxa, que baita ideia, mas na verdade aquilo nada mais é do que Já viu em algum lugar e não lembra. uns inputs que colocou ali, seja porque ouviu alguém falar, viu um filme, qualquer coisa assim. E aí ela lembra que até escrevendo uma carta pra mãe, uma vez ela teve esse sentimento de medo do plágio. Tadinha. Porque daí a grande questão era da onde ela tirou, quem contou essa história pra ela, porque a Anne não conhecia a história, o próprio diretor da escola não conhecia a história, senão não teria, né, publicado e tal. E aí então chegaram numa senhora onde ela tinha passado uma temporada e essa senhora tinha o livro. E apesar de não lembrarem do momento em si, de terem contado a história, elas acreditam então que lá a senhora tenha contado pra Ellen e aí isso tenha ficado. Aí imagina, a pobrezinha, 12 anos, estava empolgadíssima com a capacidade daquilo que ela alcançou, e o mais triste pra ela é que ela perdeu a amizade do diretor da escola, o Michael Anagnos, que era uma pessoa que ela admirava muito. Ele não se convenceu de que ela fosse inocente da história, e aí ele se afastou dela, e isso pra ela foi um baque muito grande. Foi zoado. Por isso que eu digo pra vocês que, tipo, é muito triste essa acusação. Por mais real que seja, achei que ele também, tipo, podia ter levado em conta toda a circunstância, né? Agora eu consigo me compadecer, porque eu não cheguei a escrever, tá? Mas eu passei por uma situação parecida, assim, tipo, eu não escrevi a história. Eu até tô reformulando ela, porque eu quero escrever ainda. Mas eu tinha uma ideia de, tipo, fazer uma sociedade, assim, no futuro, em que eles não podem ter sentimentos. Que, tipo, ter sentimentos é muito perigoso porque pode causar guerras como o que aconteceu pra tirar todo mundo da Terra. E aí, tipo, meses depois que eu tive essa ideia, eu fui assistir o Dador de Memórias, que é essa história. Olha. Mas assim, se a gente pensar primeiro que ideias não são exclusivas de uma pessoa, né? A gente recebe vários estímulos e aí é muito natural que as pessoas pensem. É só pensar em piada, que várias pessoas fizeram a mesma piada. Com certeza. E ainda mais quando tu fala de uma criança que tá tendo estímulos enormes durante muito pouco tempo ali, né? Pra ela tudo era muito novidade, era muita coisa. Eu morri de dó, gente, morri de dó. E eu fiquei com muita raiva desse senhor aí que fez isso com ela, pobrezinha. Mas a sorte é que, assim, a Anne Sullivan não deixou ela desistir, porque por ela parava de escrever, né? Não deixou ela desistir. E aí ela seguiu a vida acadêmica. Em 1902 ela se formou em filosofia pelo Radcliffe College e publicou a autobiografia, que é essa história da minha vida que a gente usou aqui para ajudar a montar o roteiro. Foi o primeiro livro que ela escreveu, daí agora oficialmente o primeiro livro que ela escreveu.
I understand more fully all human striving thwarted ambition and the infinite capacity of hope. E aí, depois disso tudo, gente, depois do primeiro livro dela e tudo, ela começou a carreira dela no jornalismo. Ela escreveu artigos no Ladies' Home Journal e, a partir daí, ela já não parou mais de escrever. E, gente, ela fez muitas coisas durante a vida dela. Só pra vocês terem uma ideia da grandiosidade que foi essa mulher. Não só ela, né, mas a Anne também, que acompanhou a Ellen por muito tempo da vida dela, como a Mel já mencionou antes. E sempre com esse apoio em todos os sentidos, assim, da vida. Quando a Ellen se graduou bacharel em filosofia, a instituição a agraciou com um prêmio de destaque a aluno, no aniversário de 50 anos da sua formatura, tornando-se a primeira pessoa surdo-cega da história a conquistar um bacharelado. Isso é muita coisa. E a Keller também se tornou uma palestrante e escritora mundialmente famosa. Ela viajou 25 países diferentes, dando palestras motivacionais sobre as condições dos surdos. Ela era uma pessoa com bastante fala nisso, né? Convenhamos. Sim, e eu só consigo pensar, assim, o que seria dela se não fosse a Anne ter caído na vida dela, sabe? Imagina quando que os pais imaginaram que ela seria essa pessoa. Não, nunca, tipo, era muito difícil. E assim, quando você assiste o filme, ela era muito agressiva, porque como ela não entendia as coisas e tem um lance também que pra ela se acalmar, os pais sempre davam um doce, né? Ai, é verdade. Então assim, as respostas dela para situações eram muito distorcidas também. Porque às vezes ela fazia alguma coisa ruim, os pais davam doce, abraçavam e tal pra ela se acalmar, só que aí ela associava que ela fazendo alguma coisa ruim, jogando vaso no chão, enfim, ela seria recompensada por isso. Então, ela era bem agressiva. É muito triste porque a gente pensa, assim, de uma forma muito cruel de dizer, ela tinha, tipo, um adestramento. Uhum. Era uma coisa quase como bicho, porque eles só tentavam domar ela ali, não tinha nenhum tipo de outros estímulos. Não, era só pra deixá-la mais calma, é isso, e ter uma convivência menos difícil dentro de casa. Mas a mulher foi longe, né? Foi longe. Ao longo da vida ela foi agraciada também com títulos e diplomas honorários de diversas instituições, como a Universidade de Harvard e universidades da Escócia, Alemanha, Índia e África do Sul. Em 1952, ela foi nomeada Cavaleiro da Legião de Honra da França. Ela foi condecorada com a Ordem do Cruzeiro do Sul no Brasil, com a do Tesouro Sagrado no Japão, dentre outras. E ela era socialista. Talvez isso até fosse previsível, vocês não acham? Por tudo. Ela era muito progressista, né? Ela tava, assim, ela defendia todas as pautas. Exatamente. Não conservadoras da sua época. Exatamente. E muitos dos discursos da Ellen eram escritos e desenvolvidos de uma forma muito intensa, assim, pela luta pelo sufrágio universal, pelo direito do voto às mulheres, negros, pobres, imigrantes. Tipo, ela apoiava muitas causas. Ela tinha um senso... Como é que a gente pode... Um senso de sociedade, assim, muito, muito amplo, né? Até pra época, não sei. Sim. Não sei se eu tô sendo preconceituosa também. É porque eu acho que era mais escasso isso. Era mais difícil as pessoas falarem sobre. Não, eu acho que sim. Ela tinha essa consciência social e ela vinha... Importante falar que ela vinha de uma família privilegiada. Total. O pai dela... foi capitão do exército na época da Guerra Civil dos Estados Unidos, ele era dos confederados, e então, assim, a família dela era uma família com condições e tudo. E assim, com tudo isso que ela conquistou, ela também foi criando, digamos assim, mais facilidades para ela lutar por causas das quais ela acreditava, assim. Então, em 1924, ela começou a trabalhar para a American Foundation for the Blind, que é uma instituição fundada em 1921 em prol das pessoas com cegueira e baixa visão. Ela ficou por mais de 40 anos nessa instituição. E lá ela teve todo o apoio para lutar pelos direitos das pessoas com perda visual. E devido às viagens que ela teve pelos Estados Unidos, várias conquistas foram obtidas também, como a criação de comissões estaduais para cegos, de centros de reabilitação e acessibilidade na educação das pessoas com perda de visão.
E ela foi criando essas, entre aspas, facilidades, assim, pra conseguir lutar por tudo isso. Ela teve uma luta também pela defesa dos direitos humanos e teve também uma censura nazista, porque durante a queima de livros na Alemanha nazista de 1933, a Helen Keller teve seus livros queimados por universitários do regime. É claro que ia ter, né, gente? É óbvio. Né? Que foi censurada pelos nazistas, tá do lado certo da história. Exatamente. E aí, quando ela tomou conhecimento desse ocorrido em Berlim, ela redigiu uma carta aberta aos estudantes que estavam envolvidos nesse grande crematório da cultura e do pensamento crítico, e ela expressou a sua incredulidade sobre o fato, por ter ocorrido justamente numa terra marcada pela popularização dos livros e da universalidade das ideias. E aí ela escreveu o seguinte, abre aspas, se vocês acham que podem matar as ideias, a história não lhes ensinou nada. Os tiranos muitas vezes tentaram fazer isso antes, e as ideias se ergueram com toda a força e os destruíram. Vocês podem queimar meus livros, e os livros das maiores mentes da Europa, mas as ideias neles contidas já se infiltraram através de milhões de canais e continuarão a estimular outras mentes. Fecha aspas. Aí... Chupa a Alemanha nazista. E aí, gente, além de tudo isso, por conta de todos os feitos em prol dos direitos humanos, ela foi nomeada ao Nobel da Paz por 2 vezes. A primeira vez em 1953 e depois em 1958. E aí, chegando no finalzinho da vida da Ellen, a Ellen morreu com 87 anos enquanto ela dormia. Ai, que merecido, né? Melhor forma de... Foi no dia 1º de junho de 1968. Ela morava em Connecticut nessa época. E foi depois de alguns dias ela ter sofrido um ataque cardíaco. Só uma citação aqui rapidinha pra vocês, que um pouco antes de morrer ela exclamou assim, abre aspas, nestes anos sombrios e silenciosos, Deus tem usado minha vida para um propósito que eu não conheço, mas um dia eu o entenderei e depois ficarei satisfeita, fecha aspas. Então você vê que ela era também bastante evoluída, né? Tô falando bastante em evolução porque eu não sei como eu agiria nessa situação, pessoal. E a Anne, ela ficou até bastante tempo sem a Anne, né? Porque a Anne morreu em 1936, mais de 50 anos. Peraí que eu não sou boa de conta. Ela foi em 36. De 30 para 60. Vocês estão vendo que eu não tô nem me metendo em coisa de conta. 32. 32, olha a louca. Pelo menos uma admite que não é boa de conta, a outra fala merda e não... Não, e aí, assim, eu sei que tiveram outras mulheres que assumiram, de certa forma, o papel da Anne depois, já que a gente falou, né, ela dependia muito dessa leitura que era feita na mão dela, digamos. Por exemplo, quando ela estudava, a Anne estava junto com ela na sala de aula e ela ia escrevendo na mão, letra a letra, o que o professor ia dizendo. E você sabe, Mel, quem ficou com ela depois que a Anne morreu? Porque pensando em termos de adaptação, porque querendo ou não, a gente vai criando trejeitos com a pessoa e um entendimento fácil, né, nas relações, pra ela se adaptar de novo. Mas assim, ó, na verdade, durante a vida dela, muitas outras pessoas, como a família, algumas colegas do colégio ou da universidade, também foram aprendendo essa linguagem. Então, teve a professora de alemão dela, por exemplo, ela teve uma conexão muito legal com a professora de alemão. E aí a professora aprendeu a falar com ela dessa forma, aprendeu os sinais e se comunicar dessa forma como a Helen Keller conseguia, até para dar uma folga para a Anne. Então, quando ela tinha aula de alemão, a Anne não precisava ir, né? Então, assim, várias pessoas ao longo da vida acabaram aprendendo a se comunicar com ela. Então, quando a Anne faleceu em 36, outras pessoas assumiram esse lugar. Claro que nessa época, a parte mais importante do trabalho estava feita, né? Sim, sim. Então, ela conseguia escrever, ela tinha uma máquina de escrever, que ela até fala também na biografia. Isso aí, esses detalhes a gente até pode deixar depois no Instagram. Era uma máquina específica, assim, uma marca específica, que ela conseguia tirar os tipos e aí ela conseguia escrever em várias línguas e tal, porque não era uma máquina de escrever tradicional, né? Então ela conseguia se comunicar, conseguia escrever os discursos e tudo mais dela lá. Mulher foi foda, é isso. Dessas duas, eu não consigo dizer quem eu admiro mais. Sim. Sabe, talvez uma leve admiração maior pela Anne Sullivan, porque eu acho que quando tu te doa pelo outro, por outra pessoa,
né? Existe uma beleza, assim, grande. É um valor, tipo, não tem preço real, né? Tipo, é muito foda isso, cara. Mas a força de vontade da Ellen é um negócio que, cara, seria muito prático pra ela se conformar com aquilo. Até o pai pediu em um determinado momento, né? Achando que não iria mais pra frente. E pra ele tava bom, porque a Ellen já tava domesticada. Comendo na mesa e tal. Tipo, já tava domesticada, entre aspas, né? Bem aspas. Mas, enfim, da visão dele era isso. Exato. Então ela poderia ter jogado aí, tipo, ok, lavo minhas mãos. Mas ela optou por, não, eu quero continuar. E você vê, pelo menos no filme, assim, você vê que era uma questão realmente por se importar com a criança, né? Sim, ela, tipo, foi uma coisa muito difícil pra ela, e ela não desistiu, né, mesmo passando por cima dos pais e tudo. E pra mim, o que mais pega nessa história toda, duas questões que eu vou deixar aqui, vou jogar aqui. E lá vai ela. A gente não precisa... Vou largar e sair correndo. Vai jogar a merda no ventilador, hein? E sair correndo. Não, mas não é uma coisa que, assim, que eu acho legal pra gente pensar, e aí podemos até não debater agora, mas que fique pra cada um pensar em casa, assim, né? Uma delas é o quanto a gente reduz uma pessoa a sua deficiência, que era o que os pais da Helen Keller faziam com ela, né? Será que ela é mesmo limitada? Ou será que é a sociedade que ela vive que coloca nesse lugar, que não tem os métodos abrangentes o suficiente para desenvolver as habilidades que ela tem? Ficou muito claro nessa história, era o ver e ouvir, né? E aí, o falar ela conseguiu desenvolver depois. Então, não era uma limitação dela, ela não tinha nenhuma limitação intelectual, né? A limitação tava nos métodos em que as pessoas tinham de fazer ela desenvolver isso, né? E aí a outra coisa que eu fiquei pensando muito é uma coisa em relação a nós mesmos, né? Quanto a gente se limita. Será que não tem uma forma não convencional para amenizar ou mesmo acabar com a nossa limitação? Eu acho que são as duas coisas que me pegaram muito nessa história. Eu acho que é por isso que é uma história que me fascina demais. Porque, será que a gente tá fazendo mesmo tudo que pode ser feito? Será que a gente... Eu tô quieta porque eu tô refletindo, eu não sei. Eu não lembro, assim, tudo bem que a gente depende que outras pessoas nos contem as histórias, mas eu não lembro uma outra história que me remeta a essas questões, assim, de forma tão forte. A persistência, né, que ambas tiveram. Nossa! A Anne bastante, porque ela como mentora, ela precisou realmente... tá inteira ali. Né, se dedicar é os 3 ências que eu falo, né? Paciência, resiliência e persistência. Sim. Tudo isso foi necessário. E aí, meu Deus, será que a gente faz isso também? Será que a gente se esforça o suficiente? É muito louco. Eu amei muito essa história. É muito louco. Você realmente jogou e saiu correndo, porque eu não vou responder. Fica aí de tema de casa. Eu não vou ficar com essa. Fica aí de reflexão. Preciso refletir mais. Falei pra vocês que eu era muito empolgada com essa história. Tá aí, pronto. Agora eu joguei de volta. Não, mas é uma boa história. Eu não conhecia e é bastante impactante. She had observed that we did not use the hands when we were talking to each other. And I let her see, by putting her hand on my face, she felt the vibration of the spoken word. That seemed impossible. We found that she could feel the vibration of spoken words. She feels the G, the hard G, G. On the lips, she feels the B, the nasal sounds, the 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 first word she learned to articulate was the little word it. I made the vowel I. She felt it. Then I made the T. She feels it with the finger on my lips. Then I put the 2 letters together to form the word it. And the first word was learned. É isso, gente. Então, acho que saímos aqui desse episódio mais reflexivos, enaltecidos com a história desta mulher e também reflexivos, como a Ana bem disse aqui. Eu queria convidar vocês a comentar sobre esse episódio lá no nosso Instagram,
o @encólicas. Eu quero saber a sua opinião sobre os filmes também, né, que foram mencionados aqui. Vocês assistiram, o que vocês acharam. Também queria lembrar que nós temos nosso próprio feed, nossa própria casinha. Muito orgulhosos, a casa própria. Conquistamos o sonho da casa própria. Caixa, abrigos e financiamento. Encólicas no Spotify, vocês vão encontrar. Então, sigam lá, ouçam os episódios, deem 5 estrelinhas, por favor. Obrigado. É muito importante para nós. Compartilhem. Compartilhem com seus amigos, com sua família, com quem você conhece, com quem você não conhece. Compartilha com todo mundo, gente. Bota no Twitter /X. É sobre isso. Queria mandar um beijo pra nossa editora, a Drica, porque é ela que fica ouvindo essas baboseiras que a gente fala e corta muita coisa, hein? Porque tem muita coisa aqui que a gente... Não, ela ouve literalmente todas as baboseiras. Tem coisa que ela tira. Beijo, Drica. Gente, ela tem tanto segredo nosso que a gente tem que pensar agora, gente, realmente fazer um contrato de confidencialidade, porque, a gente se expõe muito na gravação. E a Drica às vezes faz milagre com o que a gente fala. Pior que é. Ela faz. Gente, a Drica é uma santa milagreira, de verdade. Mas assim, beijo pra Drica. Beijo, Drica. Beijo, Drica. Você tem nosso amor eterno. Nosso agradecimento por não nos expor. E por aguentar, né? Ficar 1 hora ouvindo o episódio. Gente, 1 hora a gente falando, meu Deus do céu. Ai, sim, né? Os nossos comentários no meio. E por fim, eu quero chamar aí a Mel pra dar os seus beijos e agradecimentos pela vida. A gente não falou por nenhum negócio que a gente não falou aí hoje, hein, gente? Agora que eu percebi, seria muito importante se tivesse isso também lá em 1880 e mais bolinhas. Faça terapia. Sim. Faça terapia. Teria ajudado muita gente envolvida na história da Helen Keller. Tenho certeza. Então faça terapia. Ai, hashtag faça terapia. Gente, um beijo enorme. Obrigado pra vocês que ficaram aqui aturando todo o meu entusiasmo de hoje. Obrigada pra quem ouviu até o fim. Sugiro que nos acompanhe, porque a gente tá com vontade de colocar um monte de coisa extra lá no Instagram sobre tudo isso. Então nos acompanhem, comentem, sim. Espero que essa história tenha sido bem bacana pra vocês e que tragam também aí essas reflexões que a gente deixou aqui no programa. Muito obrigada e façam terapia. É isso, gente. Façam terapia mesmo. E eu quero deixar um beijo também. Obrigada pra quem ouviu até aqui, pra quem tá acompanhando a gente. E é isso, eu tô reflexiva aqui. Um beijo, meninas. É isso aí, gente. Não esqueçam aí dos recadinhos de seguirem a gente, hein? Um beijo e tchau! Beijo. Você ouviu Encólicas? Acesse nossas redes sociais, @Encólicas, no Instagram. Ouça esse e outros episódios no seu agregador preferido. É só buscar por @Encólicas ou em nosso site encólicas.com.br. Quer patrocinar ou anunciar com a gente? Entre em contato através do e-mail comercial@encólicas.com.br. Encólicas.